Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Cá Entre Nós. Eu sou Angélica, para quem é de Angélica, Jaqueline, para quem é de Jaqueline, Cá Entre Nós. É você que escolhe. Aqui, cá entre nós, quem nunca se pegou com aquele sentimento de nostalgia, sabe? Aquela saudade do passado. Se você é daqueles que se vangloria por ter brincado na rua, por ter usado um quichute, por quando dançou Dancing Daisy e sente muita saudade da TV Manchete, ou não, ou só ouviu falar, então vai adorar o nosso papo de hoje. Vamos fazer uma viagem ao passado, presente e dar aquela espiadinha no futuro. E para essa viagem, vamos ter uma pessoa muito especial. Ele é gestor de tecnologia da informação, com mestrado pela UFMG, é pai de 2 filhos, a Eduarda e o Felipe, tem seus netos pets, o Nick e o Robson, é apaixonado por carros, fã do Silvio Santos, do Jerry Lewis, de desenhos animados, já foi professor e ainda adora lecionar, apaixonado pela vida e de uma geração que está de olho no futuro, porque tem muita coisa para contar. Olha, o Luiz vem aí, laiá, laiá, laiá. O Luiz vem aí, laiá, laiá, laiá. Seja bem-vindo, Luiz! Você é muito legal. Eu vou competir com você. Porque você é a Angélica, porque é Angélica, e Jaqueline, porque é Jaqueline. Mas eu sou Luiz, porque é Luiz, sou Carlos, para quem é Carlos. Sou Felipe, para quem é Felipe. O Oliveira é sobrenome. Mas o Felipe é sobrenome. Eu tenho esse problema. Ou bem. Essa solução, né? Para alguns nós somos Angélica, para alguns nós somos Jaqueline. Não é isso? Você também vive com essa dualidade de 2 nomes? Como nós vamos falar de história, né? Um pouco de nostalgia, né? Nos anos 70, Carlinhos era um nome fantástico para os meninos. Então, eu já fui chamado de Carlinhos, já fui chamado de Felipe, não sei o quê, mas essa é a vantagem de ter muitos nomes, né? Mas você nunca teve problema com a sua namorada, né? Do tipo assim, a namorada liga para sua casa quando você era criança, né? Assim, aquele adolescentezinho e tal, fala, eu queria falar com o Carlinhos. Aí o pai atende e fala assim, não conheço nem o Carlos, não. Pois é, e para minha glória, eu tinha um primo chamado Carlinhos, ele era Carlos mesmo, mas enfim. Mas isso aí eu podia usar, né? Dependendo da situação, tinha a escolha de nomes, né? Mas é coisa de época. É coisa de época. Ter nome duplo é coisa de época. É uma época que está na nossa geração, na minha família, por exemplo, todo mundo tem nome duplo. Pois é. Muito quando nós vamos olhar isso daí, você vê os ídolos, né? Roberto Carlos. Né? Roberto Carlos. Eu sou fã do Roberto Carlos. Adoro. Lá em casa a gente chama ele de tio Bebeto. Tio Bebeto. Tio Bebeto. Ele cantou muita coisa, né? Ele cantou para a geração dos meus pais, continuou cantando para a geração dos meus pais, mas eu me adicionei a isso daí, né? Isso é uma característica da nossa geração, que nós éramos muito próximos dos nossos pais, né? As nossas gerações não conflitavam tanto porque os valores eram muito próximos, né? Você vai lembrar aí da época do benção pai, benção mãe, benção avó, benção avô, né? E isso acabou. E é uma pena. Tá um pouco acabando, né? Tá se dissolvendo, né? É um respeito, é um carinho. Você distingue daquela pessoa. Você não está colocando essa pessoa num eu não posso falar uma fala comum, mas num contexto comum. Você é especial para mim. Quero que você, né? Você me abençoe, você receba o meu carinho, né? Então, isso daí. Mas, eu acho que nós vivemos a melhor época, né? Eu sinto muito geração de agora, entendeu? Eu sinto muito, mas vocês não viveram os anos 80. Cuidado que isso é bullying. Porque antigamente, assim, eu fui uma criança gorda. Acabou, meu apelido era gordo, acabou. Era baleia, não sei o quê. Agora hoje a gente fala, baleia. Bullying, meu pai vai processar o seu
Sabe? Algumas coisas, sabe, Angélica, perderam a simplicidade, a praticidade, né? Muita coisa evoluiu. Eu acho que tem muita coisa que veio que foi muito bom, né? Mas sabe aquela coisa de brincar na rua, de correr, de chegar em casa e Chovia, fazia represava, pegava água da chuva, colocava um monte de pedra, areia, fazia barquinho, ficava brincando. Estava nem preocupado o que com Ozzy estava passando. Se era xistomose, qualquer coisa. Não, era pé no chão, descalço, subir em árvore para pegar fruta madura, né? E aquela meninada toda soltando pipa na rua. Era, nossa! Olha as brincadeiras terríveis. A gente fazia fogueira e ficava brincando de pingar plástico, pingava no pé. Crianças, não façam isso em casa. Não façam. Doía. Não façam. Era divertido? Era. Até que um maluco chegava com um bombril e tal, mas enfim, isso aí. Rodava bombril queimando. Os mais corajosos, né? Os mais corajosos são eles. Colocavam bombinha dentro de lata de, não é comercial, mas de Nescau, o negócio estourava. Mas era assim, tudo era muito simples, né? A vida era simples. Eu trouxe algumas fotos, assim, mas eu gostaria, antes de falar um aspecto. É que a nostalgia é de cada um. Né? Então, durante a nossa conversa aqui, assim, eu convido cada um a trazer a sua própria lembrança agradável. Né? Normalmente, ninguém guarda lembranças ruins. Nós guardamos momentos agradáveis. Né? Quem teve a juventude nos anos 80, nos anos 90, assim, as coisas eram mais divertidas. Se você quisesse falar com uma pessoa, você tinha que ir na casa dela, ponto. Ou pegar os poucos amigos mais digamos, mais abonados, tinham telefone em casa. Aí você ia comprar uma ficha. Nossa! Quem tinha telefone em casa era chique demais da conta, assim, gente, nós estamos em Minas Gerais. Então, vou buscar um mineirês lá no fundo da... Menino, mas quem tinha telefone era chique demais da conta. Pois é. Não, e outra, e o tal de chamar o vizinho. Ô, gente, imagina. Telefone de recado. A menina dava o telefone do vizinho para te chamar, o cara lá no muro. Ai, que coisa. Aí você ficava lá, todo mundo vindo sua conversa. Né? E o pior, o mito era, você não tem telefone em casa, né? Então, é aquela história. Mas, assim, essa é a parte boa. Que nós conversávamos. As pessoas tinham... E no final da tarde, né, dos dias, assim, quando a molecada estava voltando da escola tal, aí ficavam as pessoas sentadas no meio-fio. E rindo, contando histórias. Rindo, né? Todo mundo sentado assim, umas 5, 6, 7 pessoas sentadas e contando história, um pouquinho antes do horário do jantar, né? Angélica, era fascinante, cara. E depois jantava e ainda voltava. E não é fofoca, era conversa. Né? Era uma conversa boa. Não tinha celular mesmo. Ai, fulano, sempre aconteceu alguma coisa engraçada. Tudo era muito engraçado. Até porque não existia celular. A diversão era conversar ou era assistir televisão. Né? E mesmo assim, a televisão era não tinha tanta opção, né? Não, era preto e branco. Hoje você liga a televisão, você tem 753 canais e mais a possibilidade de mais 1000, né? Na minha época, eu posso dizer que em Belo Horizonte tinha a TV da Colomi, tinha lá o Clubinho, até trouxe uma foto e depois nós podemos dar uma passada aí. Talvez nem todo mundo se lembre da Tia Dulce, vai só uma homenagem. Eu lembro da Tia Dulce. Tinha. Era o trio e tal, ela com o macacão e tal, né? Cara, era a cara da professora que nós tínhamos na escola, assim, uma coisa simples, sem mídia, sem brincadeira, os meninos iam lá, pulavam, jogavam. O Daniel Azulay, ficava lá pintando chicória, ela tinha uma bonequinha, né? A turma dele. Eu era muito fã do Daniel Azulay, eu achava incrível ele fazer aqueles desenhos ali ao vivo, na hora, sabe? Era tão educativo, era muito. Angélica, mas não era nada sensualizado. Com o passar do tempo, parece que sensualizaram as crianças.
através dos ídolos. Nada contra, eu tenho um irmão, né? Vou fazer um parênteses aqui, né? Uma geração um pouco depois da minha. Se você falasse qualquer coisa, por exemplo, da Xuxa, nossa, era um ídolo, né? Então, mas eu estava vendo outro dia uns comerciais antigos, né? Da botinha da Xuxa. Hoje não venderia, mas está lá sensualizando, mostrando a menina, papai compra, é linda. A Xuxa. Está lá o kit da tiazinha. Kit da tiazinha para criança. A quantidade de chicotinho, uma máscara, chinelo. Era um sensualizante. Mas eu acho que é muito bom trazer essas lembranças, até para a gente criar um senso crítico, né? É importante entender o passado para construir um presente novo, sabe? Um futuro novo, né? E um futuro novo. Pois é, eu vejo que não é que as coisas pioraram, elas vão mudando os incentivos, né? São outros, as crianças passam a ter outra forma de ver, mas, como você falou, me desculpem os que vieram, os millennials, os Z e tal, eles não tiveram a oportunidade de carrinho de rolimã, de bicicleta, de brincar na chuva, de jogar bola, de calçar o que chute, de ir para a escola de conga, né? De levar aquela merendeira de plástico. Quer ver? Vamos dar uma olhada. Tem algumas fotos assim, não são minhas. Eu liguei para minha mãe, né? Mãe, preciso das fotos aqui. Aí, só uma reflexão. Tem coisa aí que é antes do meu tempo. Mas olha como que era legal. Isso aí é a geração dos meus pais, né? Ver um Mickey preto e branco só assoviando e balangando na cabeça. Era divertido. Essa é a nostalgia da geração dos meus pais, por exemplo, né? Que tinham muita dificuldade para ter acesso a isso daí. Eu era no cinema, era o único vizinho da rua que tinha televisão. Esse é um aspecto interessante. Eu lembro, eu ia na casa da minha avó e ela tinha TV, todo mundo da rua na hora da novela, era uma coisa absurda. O povo em pé na janela. Mas, né? Aí, alguém tem uma recordação de que já pôde andar de barquinho lá na Pampulha. Olha só que incrível. Alguém já foi pro jogo no Mineirão de Aeroíris, cara. De Cinca. De aquele Chevrolet 51, de F100. Então, assim, isso só demonstra que cada geração vai ter carinho com algum aspecto. Eu respeito todos, né? Tanto como nós estamos falando de nostalgia, e isso aqui já era nostalgia nos anos 80, né? Exatamente. Passa aí, quer ver? Passa aí. Próximo slide. Aí, a gente vê aí, fita. Eu tenho até hoje, eu tenho um Opala, ele se chama Elvis. O meu Wi-Fi... O seu Opala se chama Elvis? Elvis, é um diplomata 92. Tenho ele há 20 anos. 21 anos. Que 20? Não, eu tô ficando velho, né? Eu tenho desde 2003, então há 22 anos eu tenho ele. É um carro... É um sobrevivente fantástico, tá lá com o manual, toca a fita da GM e tal. Eu não estou dando uma volta agora, porque nós estamos batendo um papo, né? Mas, assim, tento demonstrar aqui, olha, né, que a nostalgia, o que descreve, né? A sensação de saudade. Mais uma coisa que nós temos saudade daquilo que é bom. Você tem saudade de algum couro que você levou? Não. De alguma arte que você fez e levou? Não tem. Mas eu tenho não. Da comida da avó, entendeu? Eu tenho saudade. Tem saudade. Eu morei em Belo Horizonte, morei na região do Barreiro, né? E na época era o Barreiro. Adoro dizer essa frase. Na época aquilo tudo era mato, né? Uhum. E eu tenho muita saudade das brincadeiras de rua que a gente brincava, né? Queimada, extrato com novo. Eu tenho saudade, sabe? Eu tenho saudade daquelas brincadeiras de criança mesmo, sabe? Aquelas brincadeiras inocentes de correr, de rouba-bandeira, de pique-esconde. Macaco disse. Era maravilhoso. Sabe o que acontece? Nós podíamos brincar e tirar sarro do outro. Era muito bom, era muito bom. Eu era um menino gordinho. Gordinho, era o gordinho.
E me chamavam de gordo. Eu não era magro. Né? Agora, é aquilo que eu falei, e hoje isso é impercebível. Porque não pode. É uma outra época. Estamos vivendo novos valores, né? São valores diferentes. A gente sabe o que eles faziam na aula de educação física? Eu sempre alguém ficava meu amigo. Era um bobão, né? Bobão dos anos 70 ali. Não, eu vou fazer tinha uma volta no quarteirão. Com você eu vou devagar. A hora que abri a porta da escola, o danado sumia. A pessoa chegava no meio da outra aula. E o professor de educação física era na época do regime militar, era um tenente da PM. Na escola, certamente para fiscalizar os pais, a gente. Né? Época da ditadura. Né? E assim, foi uma coisa terrível, mas tinha essas peculiaridades. Né? E que o tenente da PM estava dando aula de educação física para crianças de 10 anos. Né? Totalmente fora de contexto. Mas é isso. Nós podíamos falar que queríamos... Era a nossa realidade, né? Menos filtro. Sabe, quando nós assistimos ao Chaves, aquela coisa meio paupérrima e tal, e divertida, é muito aquilo. Por que aquele seriado tá aí há tanto tempo? E por que ele ainda faz sucesso? Ainda hoje já foi transformado em desenho animado, em animação computadorizada. Por que ele ainda é um produto muito bom? Ele é um produto muito bom porque ele remete à inocência. Sim. A uma época de inocência. Pois é, né? Problemas muito parecidos, né? Com que nós vivíamos. Outra coisa também que, assim, é lógico, tem um requinte maior. Todo mundo odeia o Cris. Se passa ali nos anos 80, aquela dificuldade, o pai, né? É a época que nós só vimos iogurte no dia do pagamento. Verdade. Tinha uma inflação galopante, que todo mundo ia para o mercado no dia 5, porque no dia 6 o preço era dobrado. Enquanto você estava lá dentro, o cara estava na maquininha. Às vezes você pagava, se você voltasse para pegar outra coisa, o cara já estava lá com outra coisa. Né? Nós tivemos, é engraçado, essa experiência de vida. Quem é mais jovem, que está vendo, que está assistindo o podcast agora, não faz ideia do que sobreviver numa inflação que o preço mudava todos os dias. E às vezes mais de uma vez ao dia. Meu pai tinha um ônibus, nós íamos para o supermercado de ônibus. As compras eram colocadas no corredor, fazia compra, estoque. Aí, me lembro agora, né? Tem os desenhos, né? Do Pica-Pau lá, que não... Né? Tem um desenho do Pica-Pau que ele não fez a reserva dele do inverno, todo mundo tinha que fazer. Senão o salário não dava. Não dava, o salário não chegava no final do mês. Exatamente. E era arroz, assim, vamos falar, né? A ideia era arroz, feijão, macarrão, açúcar, isso que era aquele estoque gigantesco. Supérfluo não existia, igual hoje fica. Eu só como. Poxa vida. Antigamente era. Você tinha que sobreviver, você tinha que comer, porque tinha que comer. Né? O frango era magrinho. No domingo, os frangos não eram tão grandes como hoje. Era 1 litro só de refrigerante para. Mas tinha um negócio também que o Brasil era muito maltratado. Quer ver? Tinha um grande exemplo, é o produto tipo exportação. Uhum. Quer dizer, o bom era feito para ser enviado para fora. Como assim? Como assim? É como se... Sabe aquele complexo de vira-lata que sempre falaram para a gente? É um pouco isso. A gente não tinha o direito do produto tipo exportação. Quem tinha o direito do melhor produto era o gringo. Mas graças a Deus, essa ideia de tipo exportação acabou, né? Mudou para gourmet. Mas isso fomenta um pouco dessa síndrome de cachorro vira-lata que a gente tem. Isso. E eu acho que o Brasil é perfeito, tem tudo para ser melhor do que muitos países que hoje estão na ponta. Né? Não vou citar nome, porque... Né? Mas, enfim... O YouTube derruba a gente, mas não estamos pelo YouTube derruba. Mas eu queria era pontuar que nós tivemos realmente muita qualidade de infância, nós ralamos o joelho, chutamos a tampa do dedão, entramos no mertiolate, né? Que ardia. Tinha que arder. Mertiolate que ardia. Pessoal, você era aquele emoção discótica.
com álcool e tal. Emoção de Scott. Não, qual que tinha álcool? Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura. Pra que tomar aquilo, cara? Era Mas incrível. toda mãe dava para o menino uma colherzinha de biotônico Fontoura e emulsão Scott. Gente, emulsão Scott era óleo de fígado de bacalhau. O negócio era ruim. Ainda tem aí, viu? Ameaçar, vamos trazer. Uma hora a gente pode fazer isso. Uma coisa que é colocar numa mesa essa emissão Scott, um telefone de disco e o biotônico Fontoura. Ninguém de chocolate que arde. Ela não vai achar o que arde, né? Mas para ver se eles vão passar aquela tinta. Cara, minha avó, quando se machucava, ela punha pó de café e açúcar. Tudo que não pode. Tudo que não podia. Sobreviver. Você vai ver aí, ó. Como sobrevivemos aos anos 80 é um mistério que hoje eu acho que é explicado pela física quântica. Cinto de carro não tinha. Não tinha cinto de carro. Os mais riquinhos que tinham era uma cadeira era em plástico com os colchetes que segurava o menino. Você freasse e metia a costela no ferro que tinha. E ninguém. Poxa, eu viajava no Fusca ali atrás, em cima do motor ali, solto, tudo. Não tava nem aí. Entendeu? Eu viajava em pé, quando eu partia Opala, eu viajava em pé ali, lá ali no banco ali. Mas a gente ouve muito só os casos de sucesso, né? Com certeza, muitas pessoas perderam a vida por não usar cintos de segurança. Eu acho maravilhoso ter cinto, eu acho maravilhoso obrigar ao uso da cadeirinha, né? Meu filho entra no carro, eu já falo, coloca o cinto e tal. Porque a ideia não é enaltecer o não uso, não é isso. Era a característica da época. Tá certo que na época o carro era muito luxo. Eu tenho o luxo da época, então deixa quieto. Era muito luxo. Quem é que tinha carro? Mas vamos lá, né? Isso daí é outro lado da coisa, né? As coisas eram mais requintadas. Se você olha as construções, igual, por exemplo, um apartamento antigamente era mais espaçoso. Tudo era com muito mais requinte. Você comprava um carro de 20 anos de uso, não, tá novo. Era só quantos quilômetros ele rodou, não era o ano. Né? Ninguém preocupava. Mas, enfim. Casa popular era grande. Casa popular era grande. Isso não é na minha época, não, infelizmente. Lá na Pampulha era tudo casa popular, né? Para popular a Pampulha, eles fizeram lá aquele plano maravilhoso. Enfim, Angélica, foi um tempo muito legal, né? E aqui em Belo Horizonte, na época de adolescência, eu não sei se você quiser passar um outro slide, depois aquele da TV, que tem um ponto lá, depois desse aí, tem um negócio que eu queria ressaltar, né? Nós estamos falando aqui de lembranças positivas, né? Em Belo Horizonte, pode rolar pneu. Eu ia no supermercado com 2 cabos de vassoura e um pneu. Dirigindo um pneu. Ninguém estava preocupado se era com água dentro, ficava com água dentro, dengue. Eu ia aqueles martelinhos lá. Uma vez a minha mãe pegou minha irmã bebendo aqui. Então, já deixa aí nos comentários se você já brincou com pneu, já rolou pneu, já bebeu água de pneu. Sabe por que as crianças que faziam seus brinquedos? Eu lembro que eu pegava um cabo de vassoura, a tampa da lata de cera, batia um prego, fazia um volantinho, né? Batia um prego enviesado na outra ponta, passava um eixo de carrinho. Nós que fazíamos os nossos brinquedos. Era muito divertido. Eu acho que essa parte da infância era divertidíssima, né? Bolinha de gude, finca. Você lembra da finca, que era um pedaço de cabo de vassoura com prego? Prego, aquilo não era um pé. Tinha uma dona lá perto da minha casa que ela morria. Aí você jogava aquele negócio no chão para fincar. E não era raro, você fincava o seu pé. Ou o pé do coleguinha, né? Mas nós sobrevivemos, né, Angélica? Sobrevivíamos. Ô, Angélica, eu queria só te pedir uma gentileza. A gente pode só fazer uma pausa para arrumar esse sol aqui? Vai lá, fica à vontade. Você pode fazer uma pausa. Ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Então, com licença. Vai lá, tira o sol. Ô, gente, enquanto o Luiz está lá arrumando o sol, vamos dar uma lembradinha? Deixa aí nos comentários, se inscreva, deixe o seu joinha no canal.
Olha, vocês também tinham aquelas carteiras maravilhosas na escola que você levantava para colocar o caderno embaixo, depois abaixava, todo mundo de fardinha branca. Ai, eu morro de saudade dessa época, morro de saudade. A criançada toda dentro do carro, as fotos são fantásticas. Esse orelhão tá muito chique. Coleção de carros. Já que nós vamos ficar com o sol. Peço desculpa a todos. Assim, podem achar que eu estou pálido, mas é o sol. Mas aí vamos Deixa lá. que venha o sol. Essa conversa, né? Você viu aí, Angélica, algumas fotos? Como é que a menina ela viajava lá atrás do Fusca? Né? Olha aqui, gente. Olha aqui, lá atrás do. Isso aqui é o banco de trás. Atrás seria um porta-malas. Aí a meninada ficava lá atrás. Olha aqui. Isso aqui é o fundo de uma Brasília, né? Isso é uma variante, é a propaganda. Olha a propaganda. Isso era a propaganda da variante. Olha lá, os meninos tudo em pé no carro, em vez de mostrar a segurança, não. O foco não era a segurança, Angélica. Né? E assim. 4 meninos e um cachorro. Não. Depois disso aí começou a não aparecer, né? Naquela época. Eu lembro a primeira vez que eu vi um telejogo, não era videogame. Um botão que tá aí, mas não é esse aí, não. Não, esse aqui é o Atari, né? Esse é o Atari. Eu conheço um lugar, é um bar no interior. O cara que chama, ele é um retrô, chama Cine, é um cine bar, é um conceito muito legal. Nós não temos em BH, uma pena, pelo menos eu não conheço. Onde ele tem, você quer ir lá para jogar Atari, você vai lá para jogar Atari. Entendeu? Isso aí, Monareta, tal. É tudo retrô. Qual jogo que vocês mais gostaram do Atari? Eu adorava o Enduro. Eu adorava o Pac-Man. E foi uma decepção para mim, o Pac-Man. Eu gostava daquele River Raid também, que era um River Raid. Mas quando eu peguei meu filho, né? Já nasceu em 2000, Felipe, fui mostrar para ele o Pac-Man todo animado. Ele olhou assim, porque ele já, para ele, já tinha os joguinhos que falavam, o bonequinho falava. Foi um choque para mim, né? Mas, assim, nesse contexto inteiro, quando apesar de ir na escola, tudo ali é preto e branco, é meio de propósito, porque era isso mesmo. A professora falava e acabou. Silêncio. Silêncio na sala de aula, né? Guarda e acabou. Não conta para sua mãe. Ai de você. Tipo assim, e outra, né? Falando aqui um pouquinho de escola, porque a criança brinquei de pneu, fiz meus brinquedos lá. A gente tinha a turminha da rua, carrinho de rolimã. A gente quase que assaltava as oficinas. Eu nunca vi tanta rolimã em oficina. Conseguia rolimã direto. A rua da minha mãe era descida. Brincávamos e tal. Um fato engraçado, uma vez meu pai foi sair da cozinha, minha irmã passou com o carrinho e ele voou. Estava lembrando disso outro dia. Mas na escola, fez qualquer bagunça, ela te colocava no corredor, passava aquela disciplinária. Acabou. Você podia pedir para morrer. Era a morte. Era a morte. Né? A morte era nota vermelha. E aquela caderneta, anotação na caderneta. Anotação na caderneta, nota vermelha. Eu nunca tirei nota vermelha. Mas, nossa, né? Mas, cara, o respeito que tinha. Você podia fazer o que fosse com você. Não responde, professor. Eu acho não, ninguém responde. Autoridade. Era autoridade. Merece o mesmo respeito até hoje. Né? Sempre vai merecer, eu acho. E tem outra coisa, né? Um pouco da minha paixão por carros. As ruas eram mais alegres. Você andava na rua, você via uma veraneia. Um Dodge, um Andal, um Porcel, uma Brasília. Agora, você vê os carros, são idênticos. E são todos brancos, cinzas ou pretos, né? Hoje em dia. Antigamente tinha cor, né? Esse negócio de cor, Luiz, é muito interessante, porque meu filho tem 9 anos. Aí ele foi... Não sei que nós estávamos vendo fotos antigas e ele viu algumas fotos em preto e branco, né? E aí, qual que foi a dedução dele? Ele perguntou para mim se antigamente as coisas eram preto e brancas. Que na cabeça dele, no passado, as pessoas eram preto e brancas, como essas fotos que estão aqui, né? A minha filha uma vez perguntou sobre o Opala. Perguntou, pai, seu rádio só pega a música antiga?
Então, assim, eu ouvia Elvis, Creedence, Queen, U2, coisa boa, né? Ela me perguntou isso, é muito engraçado a percepção que as crianças têm, né? Desse passado, né? Eu tenho uma foto aqui, se essa é a Baturité de Belo Horizonte, tinha uma danceteria, porque depois a gente começou a adolescência, né? Aí começa a curtir carro e tal. Era Baturité, era na Cidade Nova. Era, assim, um sonho de consumo. Baturité, essa aqui, né? Assim, coisa dos anos 80, né? Uma época boa, de música boa e tal. Ai, gente, que é anos 80? Você lembra do Blitz? Blitz. Não. E o CD, eu já ia falar CD, era um disco. Vinil. Eu tenho vinil aqui. E eram só 2 músicas. Não, eram só 2 faixas. Tinha um compact disc, que eram 2 lados. Isso, era o compact disc. Aí no compact que tinha lá em casa, no lado A, você ouvia Você Não Sou o Que Me Amar. Aí quando se colocava o lado B, aí aparecia aquele negócio assim, ó. Nada, 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 nada. Porque não tinha outra música para colocar, eles lançaram uma música só. Mas era legal, e quando arranhava? Era muito engraçado. Quando arranhava... Nessa época, olha só, é que ali que eu lembro, o primeiro celular que eu vi, né, tem ali um startup, ali, me parece, com a anteninha, era muito maior do que isso, pesava 700 gramas no celular. Falava e só falava no centro. Não, e o pessoal andava com ele pendurado na cintura. Para mostrar status. Né? Porque ele veio substituindo o BIP, que também era um produto que as pessoas carregavam na cintura, né? Sim. E eu me lembro, às vezes, as pessoas passavam, né, que era status, né? Você tirava aquele celular desse tamanho, tijolão Motorola, puxava a anteninha e falava. A antena era ridículo, né? Puxava a anteninha e falava, e era surreal. Era surreal, ainda mais para nós que vivíamos numa época em que comunicação era muito difícil. Né? Eu não tinha telefone. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um telefone. Aí, naquele dia, né? Você já assistiu o Irmão do Jorel, o desenho? Jorel, eu me senti, eu vejo o Jorel hoje, aquela magnífico, aquelas viagens dele, quando ele vê o Sidney Magal lá, o Steve Magal. Eu falei, meu Deus, agora eu consigo falar com o mundo. Porque eu não tenho telefone. Agora a gente consegue falar com o mundo. Mas é mais ou menos essa questão da telefonia, né? Quando surgiu a internet, né? Que era algo assim surpreendente. Passa esse slide aí, quer ver? Tem aí. Isso foi em 80. Na verdade, ela. Não, perdão. Se a gente puder só dar uma passada aqui antes, Angélica. Eu tenho que falar da televisão, né? Mas nós vamos falar. Eu pus um slide da internet aí. É porque eu queria só fazer uma reflexão. Volta aqui, olha aí. Cara, esses 4 aí. Eles foram fantásticos. Foram os palhaços da infância de um país, vamos falar, pobre, sem cultura e tal, mas fizeram todos nós muito. E representando o país inteiro, né? O Zacarias mineiro, o Didi nordestino, né? O Mussum carioca, né? O Dedéu paulista, né? Cariox. Aliás, o filme do Mussum é fantástico. Eu indico que assistam. É maravilhoso. Esses 3 aqui, né? Como é que é o nome? Até hoje. É um negócio surreal, esses 3 patetas. Os 3 patetas. Mo, Joe e Larry. Era fantástico, era fantástico. Maxwell Smart. A gente em 99? 99. A gente em 86, a 99 era mulher. E ele usando um sapato de celular, gente. Olha a tirada dele já lá nos anos 60, que isso aí a série era mais antiga, né? Eu até hoje assisto A Feiticeira, assisto o Dino Eugênio, tem uma TV de streaming que passa isso aí 24 horas, é fantástico. É fantástico. Aí nós vamos falar de outro carinha que hoje em dia todo mundo fala que não é politicamente correto, que é o Pica-Pau. Né? Eu adorava o Pica-Pau. Não é assim? Cara,
Nós somos Tinha um negócio no programa do Silvio Santos que a criança tinha que imitar o Pica-Pau, você lembra? Não. No Acho que Domingo sim, no Parque. Domingo no Parque. Eu coloquei ali, a Domingo no Parque. É, no Domingo no Parque. Aí o Silvio Santos chamava alguns desenhos no Domingo do Parque. Um dos desenhos era o Pica-Pau. Aí ele chamava uma criança para a criança imitar o Pica-Pau. Pois Né? Não, aí, quando nós olhamos isso aqui, vai falar, os Trapalhões eram violentos, porque faziam as brincadeiras lá, os Três Patetas, realmente, vai lá, enfiava o dedo no olho, dava uns... Mas assim, né? O Pica-Pau, mas na nossa geração não tem ninguém que ficou cego por causa disso, ninguém ficou violento por causa disso. Aí, hoje em dia, né, me desculpe os pedagogos, né, eu não entendo, não compreendo, mas é muito lúdico. É pior do que ficar vendo na televisão. Fulano matou, olha, estuprou, deu um golpe. Pô, ficar vendo algumas novelas, algumas cenas de sexo, 2 horas da tarde. Melhor ver isso aqui. Né? Por isso que nós fizemos aquele comparativo no início, né? Poxa vida, né? Lá atrás as coisas eram mais suaves. E é verdade. Você viu o Hanna-Barbera aí, ó, o hard, né? As coisas que ele fala, César, a vida, ele todo deprimido. Super divertido, uma hiena tristonha, muito legal. Hanna-Barbera tem muitos bons desenhos, né? Não daria... Muitos bons desenhos. Eu ainda hoje, quando eu estou em alguns treinamentos, eu falo assim, vida, as pessoas me olham assim, né? Principalmente... Céus, vida, tá aí a tia Dulce aí, ó. Peguei uma foto da tia Dulce aí. Olha que legal! Uma vez eu fui no show da tia Dulce, era fantástico. Na Alterosa, lá no... Aí tem as pegadinhas do Silvio Santos, que é clássico também. Embora de vez em quando eu acho que as pessoas se machucavam, mas tudo bem. Olha só, aí vamos falar de Silvio Santos. O Silvio Santos nos deixou, né? E quando ele faleceu, foi ano passado, né? Eu fiquei um dia inteiro vendo SBT e vendo o Silvio Santos, né? Eu acho que não existe nada que é mais nostálgico do que a história desse homem. Eu vi o filme dele, né? A história dele lá, ele, né? Foi a Netflix que fez uma série, eu vi alguns, acho que eu não vi todos. Acho que foi a Star, não? Star Plus. Star Plus. Ele lá de camelô, foi roubado. A história, a história dele, sabe? Porque ele é simples. Fica parecendo que é a história de um parente. Né? O Silvio Santos, o Ayrton Senna, por exemplo, também. Por que todo mundo torcia por Ayrton Senna? Ele era simples, então ele era uma pessoa... Ele fazia... Quando o Ayrton morreu, né, em 94, parecia que tinha morrido um parente da gente. Todo mundo, porque ele era a nossa cara. O Silvio Santos era o do Brasil que deu certo. Mas assim como o Silvio, eu também posso dizer que alguns que deixaram muita saudade, o Chacrinha. Abelardo Barbosa está com tudo. Aí eu assisti o filme dele, teve a história dele, muito legal, né? A história do Chacrinha. O Chacrinha, Moacir Franco. Fábio Cavalcante, que quebrava os discos na cara dos... Fábio Cavalcante, que quebrava os discos, o Raul Gil, a Hebe Camargo, né? Tantos que passaram por aí. Com a Lolita Rodrigues e o marido dela lá, agora esqueci o nome dela, com Ayrton e Lolita Rodrigues. Isso. Clube dos Artistas. Era do jantar, eles iam lá, jantavam, almoçavam, a gente assistia aquela coisa. Bolinha. O Bolinha! Clube do Bolinha, aquele, né, o Edson, sei lá o nome dele lá. Mas era isso. Tudo muito simples, cara. Tudo muito simples, né? O Chacrinha tinha as piadas de triplo sentido, né? Não era só duplo, não. Né? Mas era muito legal. Véio. Quem vai querer o bacalhau da Aracide Almeida? E jogava, né? Ele que inventou lá o sapatão. Maria, muito... Ele era terrível. Eu lembro, né? Eu tinha uma vizinha lá na rua da minha mãe, se chamava Terezinha. E o marido dela era... E um dia eu tô lá na rua, atenção, Terezinha, ele abriu o portão. Não tinha isso, né? Era muito engraçado o contexto que nós vivíamos. Né? Não tinha muito o que fazer. A diversão era raiz, né? Era conversar, era estar com as pessoas, né? E aí nós nos deparávamos com esse apoio a isso. Foi um
apoio. Nem por causa disso, nós somos uma geração de psicopata que mata, agride, que enfia o dedo no olho do outro, entendeu? Nós nos divertimos com isso daí. Eu acho que foi muito legal esse ponto aí, né? Foi uma época muito boa. Né? Foi sim. Você vê que mas caminhamos eu acho que da infância hoje em dia, eu acho que a gente tem muito acesso à informação. A gente tem uma tecnologia maravilhosa que nos permite conectar pessoas, como é o caso do YouTube, como é o caso de outras plataformas, né? O fato de estarmos aqui, você aí, eu do lado de cá, e a gente conversando online. Sem sol, olha que interessante. Né? Novos tempos maravilhosos. Eu acho que a gente tem que se reconstruir. Bom, Angélica, isso é interessante porque nós fomos da infância até a adolescência vendo isso daí. Olha para você ver a questão do tempo. Esses ícones aí começaram na infância, foi até a adolescência. Porque na adolescência é natural que a gente perca um pouco dessa conexão. Mas depois isso volta, é tão profundo que volta. Eu assisto os Três Patetas. Eu assisto os Trapalhões. Eu assisto Chaves. Você esqueceu do Gordo e Magro. Eu assisto o Gordo e Magro, eu assisto Hanna-Barbera. Eu fico ali olhando o Pica-Pau, assisto lá. Às vezes tem compilação de 2 horas no YouTube de Pica-Pau. Já assisti quando era criança, eu lembro. Olha, você vê como é que a memória da gente do Jerry Lewis. Jerry Lewis tem o Jerry Lewis completo no YouTube. Tem lá. Pô, é fantástico. Entendeu? É fantástico. É um negócio real, né? Outro dia. Isso é muito bom da tecnologia. Outro dia eu estava no trabalho e uma correria danada, aquela coisa, corre. Aí eu passei uma mensagem para você, eu falei assim, imagina uma pessoa correndo. Aí você respondeu, Jerry Lewis. Aí veio na minha mente o Jerry Lewis correndo. Rapaz, mas eu caí na gargalhada. Aquela coisa desengonçada correndo, gente. Era maravilhoso. O Jerry Lewis era muito bom. Tem um filme dele que perdeu o paciente, que o paciente caiu, era um gesso, o cara todo engessado, só descendo o morro e ele correndo atrás. Aí bateu numa árvore, quando chegou lá não tinha nada dentro. Aí eu perdi meu paciente. Falei, umas coisas tiradas legais, né, gente? Mas assim, uma coisa que nós podemos falar é que nós vimos o nascimento da internet, ao menos aqui no Brasil. Se quiser mostrar outro slide, eu acho que está ali. Não está o nome, mas vamos fazer uma homenagem ao Tim Berners-Lee. Ah, não, é música ainda. Oh, que bom. Ainda não. Acho que a internet é o próximo, hein? É o próximo slide. Mas vamos de música aqui. Eu vejo o seguinte, olha, tem tanta coisa boa. Você tá lá, Blitz, Legião, João Penca, RPM, Titãs, o Rich, o Queen, o Two, Guns N' Roses, Lionel Richie, USA for Africa, Mamonas, eu misturei. É uma sopa. Os anos 80, os anos 90 foi muito repleto. E nós vimos lá a época nascendo o New Wave, né? Essa palavra, né? O New Wave, que nasceu com a Blitz mesmo, né? Com aquela reverência e tal, que é muito legal, né? Os filmes que nós podemos assistir lá, De Volta para o Futuro, Curtindo a Vida Doidada, American Pie, o MacGyver na televisão. MacGyver, gente, né? Quem não assistia MacGyver todo sábado? Cara, esse Homem que Veio do Céu, até hoje é muito legal. Porque você fala assim, o Homem que Veio do Céu, Pierre, nossa, super legal. É muito bacana. Assisto. Né? Quem assistiu lá os Gremlins, Porra que a Polícia Vem Aí, eu não lembrei na hora do Leslie Nielsen. Lá, o pai da noiva. Poxa, que cara é ótimo. É sensacional. Né? Eu me espelho nele até hoje. The Day After. Gente, eu assisti esse filme The Day After na década de 80, mas eu morri de medo. Eu também. The Day After, eu morri de medo, porque na década de 80 tinha uma outra característica da década de 80, porque o mundo vivia a Guerra Fria. O mundo vivia a Guerra Fria, né? Estados Unidos versus União Soviética. Você tocou num ponto interessante, que a nossa infância foi isso. Aqui em Belo Horizonte tinha aquela coisa, né? A coisa que eu não estava legal, tá russo. Também tinha essa fobia anti-Rússia, né? Porque nós éramos, né, meio...
A gente consumia muito enlatado americano, né? Então, você tá bem, né? Também tá russo. Tá russo. Tá russo porque não tá ruim. A verdade é essa, né? E aí vai, mas olha para você ver, assim, eu não me veio à mente nenhum filme nacional, acho que nessa época. Eu acho que o cinema nacional não dá para comentar. Sim, sabe qual? Os filmes dos Trapalhões. Filme dos Trapalhões, era basicamente isso. Trapalhões, porque a década de 80 e 90, para o cinema nacional, não foi muito rico. Não, era só filmes de cinema. Nós começamos, o cinema nacional teve a sua, ressurgiu, vamos dizer assim, ressurgiu mesmo, no final da década de 1990, os anos 2000, eu acho que aí veio Central do Brasil, Central do Brasil, que concorreu ao Oscar, né, e tudo mais. Então, o cinema nacional ele teve um momento de ostracismo muito grande na década de 80, eu acho que por causa do reflexo da censura dos anos 70. E isso você ouvia naqueles sons gradiente, modular, com aqueles reloginhos. Eu estou vendo aqui esse aqui. E era muito legal, porque você comprava o som, era muito caro, você comprava o prato do toca-disco, o deck do toca-fita, o som e um amplificador. Você ia montando, era modular. Eu acho isso fantástico, não sei por que isso parou. Porque hoje em dia o som é nada, um celular com né? Hoje o som é uma caixinha com Bluetooth e no celular uma playlist, né? Assim, me desculpem. Me desculpem, mas isso é muito mais divertido. Né? Vocês não sabem a alegria que era quando você recebia o seu pagamento, aí vocês iam numa loja de discos e fazia isso aqui, ó. Esse movimento era o movimento de ver os long plays ou os CDs para escolher. E você comprava a música. Mas você não comprava a música, você comprava a música, você comprava a arte da capa, as letras, os impressos, sabe? E não tinha pirataria, né? Não queria piratear isso. Né? Não tinha pirataria igual a hora que se tornou mídia eletrônica, né? Isso possibilitou muito problema. Né? A fita já era pirateada, vamos lá. Né? Tinha muita gente que pirateava a fita, mas, beleza, numa escala infimamente inferior né? Infinitamente inferior ao que é hoje. Mas, assim, você vê que foi uma época rica, coisa que olha só, vamos lá. De Volta para o Futuro foi de 90 e pedrinha, nós estamos lembrando aqui. Não, 1985. De Volta para o Futuro foi 1985, o primeiro. São 3. Se você falar assim, vai passar. Eu tenho aqui, eu vou assistir todo dia, porque eu amo esse filme. Toda vez. Eu sou muito aficionado no negócio de viagem no tempo, sabe, né? Um dia, né? Mas aí também tem Star Wars, que também é dessa época, maravilhoso, com Harrison Ford, né? Indiana Jones, que também é do Rambo. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 750. Você sabe por quê? Quando eu era criança, porque passava no televisor aquele Shaolin, aquelas coisas. Shaolin. Aí hoje o Kung Fu, né? Eu não pus o Exterminador do Futuro, cara. Era muito legal. Muito legal mesmo. Né? Mas, assim, você veja que hoje aquela ficção está muito próxima. Algumas coisas das ficções aí estão acontecendo, né? Agora, imagina, você numa festa ouvindo Michael Jackson, Queen, tal, com um aparelho desse aí, é uma coisa... É diferente, gente. Ouvir vinil é diferente. O som é pior? Mas é diferente. Mas é diferente, né? Tem uma magia, tem uma nostalgia. Por isso que no Elvis eu tenho fita. Eu toco a fita da GM original lá nunca vou tirar. Elvis, o seu carro. O Elvis é o meu Opala. Pra quem não lembra, né? O seu carro Opala, o Elvis. Isso. O meu Wi-Fi aqui é Elvis Aaron Presley. Todo mundo deve estar achando que ele tá por aqui. É uma forma de homenagear o ídolo. O meu Wi-Fi se chama Elvis Aaron Presley. E as músicas
As músicas eram maravilhosas, né? Acho que até hoje. Eu escuto sempre que eu posso. Praticamente todos os dias eu escuto, né? O Elvis é assim, quando ele morreu eu tinha 7 anos. Mas quando eu era criança, eu me entendia, ele queria deixar pistoleta, né? E tal. Então, Bem, eu adoro. há controvérsias, né? Porque tem uma onda aí dizendo que Elvis não morreu. Que foi para a Argentina. Não, Tô brincando, né? Tô brincando. ele e o Michael são tão à frente, né, do contexto que eles viveram, que tem esse folclore aí, se bobear, né, igual como você vê aí o MIB, né? O MIB falando, é o Elvis, ele voltou para casa. Tipo assim, Elvis não morreu, ele voltou para casa. Né? E assim, falando à frente, só fazendo um parênteses aqui, eu gosto muito do Roberto Carlos, eu já citei. Quem está vendo aí, pode ir no YouTube, lá tem os filmes do Roberto Carlos, completo. Tem um filme que eu recomendo, que é o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Ele é de 68. Tio Bebeto. Tio Bebeto. Tio Bebeto está lá. Olhem como o Roberto Carlos está à frente de todos os outros artistas do Brasil e do cinema brasileiro, se bobear até recentemente. Porque no filme ele assim, tem toda a história, mas é aventura. Então ele anda de barco, ele dirige, ele desce a Serra de Petrópolis, numa baratinha, toda, sabe? Então pega de carro, ele viaja, ele vai até o espaço, pula de paraquedas. Desce no Brasil de paraquedas. Mas assim, é o apelo para o jovem daquela época. Então, até hoje é legal o filme. Então, assim, fica aí um convite para uma hora aí, não tenho nada para fazer. Pega o YouTube e vai lá, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, fantástico. Lá ele dirige o Cadillac, tal, né? Quem é saudosista vai ver ele entrando no avião da Panam e vai, né? E tal, tem lá os detalhes do terminalzinho que cabe 5 letras na tela, né? As letrinhas. Ô, Luiz, a sua pegada aqui nesse slide foi puxado por rock, por pop, né? Mas você está esquecendo do Clube da Esquina. O Clube da Esquina. Caramba! Beto Guedes, Milton Nascimento, Wagner Tiso. 14 bis, né? 14 bis. Sai Guarabira também nessa época. O próprio Milton, né? Milton Nascimento, né? O Milton, né? Porque assim, é tanta coisa. Né? Essa lista, gente. Completa a lista aí nos comentários. É uma lista gigante, né? Quem gosta, como, por exemplo, vai pegar o Milton Nascimento, né? Me desculpe aí, Milton. Não colocaram aqui. É fantástica a obra dele, né? O Flávio Venturini, 14 bis e tal. O MPB4, né? Muita gente boa. Por isso que eu coloquei ali, muita gente boa. Tem muito artista Beto bom de Guedes, né? Aí, também é Beto Guedes, mas não está aí artista de TV, não está aí o nosso amigo, o seu Zimalton, o Lima Duarte, que eu sou fã dele, tá certo? As novelas dos anos 80, tinha uma novela, o Rock Santeiro, que eu acho que está até reprisando agora, né? Que foi da década de 1980. Tieta, que foi do final de 80, início da década de 1990. Passou chocolate com pimenta? Foi isso? Passou. Oi? Passou chocolate com pimenta e tal. Só vai ficar falando que eu sou noveleiro. Só não, gente. Só eu estou trabalhando nela também, viu? Mas quando a gente era criança, a gente assistia as novelas. Era quase que um, né? Era aquela rotina do fim da noite, né? O apelo era lá o vilão que fez alguma coisa, mas não tinha, com todo respeito. Hoje, a mídia, eles ficam criando cotas, obrigatoriamente, né, fazendo então tem que participar o grupo LGBTQIA+, o idoso, o pobre, o rico, o negro, o branco, o mulato, e acabou-se focando muito nisso e perdeu-se o foco na arte, a qualidade do entretenimento, é a minha opinião, né? Mas, enfim, tem muita gente boa que não está aqui. Nossa Senhora, gente demais, né? Tá faltando aí Francisco Porto, tá faltando
o que morreu, cara, não fugiu, não. Tanta gente boa, né? Mas é uma lista que ajude a gente. Completa a lista aí. Quem está faltando aí, né? Está faltando muita gente. Mas isso aqui mas aí falando de épocas, né? Falando de épocas, né? Eu me lembro de uma novela que chamava Brega e Chique, que era com a Glória Menezes e a Marília Pêra. Elas contracenavam, né? As duas eram as protagonistas da novela. Uma rica, a outra perdeu tudo, ficou pobre, a outra era pobre, ficou rica, e a novela vai destrinchando por aí. Em um determinado ponto da novela, uma personagem secundária, né? Eles estavam precisando de alguém para pintar a parede, pintar a casa de uma das personagens. E uma mulher, olha só, uma mulher, a novela deve ser de 86, de 1986. Falou assim: não, meu pai é pintor e eu pinto também. E foi um choque, né? Todo mundo falou assim: como assim uma mulher vai pintar a casa? E eu acho tão legal quando um veículo de comunicação tão abrangente, que era a novela naquela época, ainda hoje a novela ainda tem muito poder, mas naquela época tinha muito mais poder, começa a levantar bandeiras de uma situação assim que era sufocante na época, a própria posição da mulher, né? Então as novelas elas abrem portas mesmo, elas têm essa função de abrir algumas portas, né? Mas assim, ela antigamente era muito tolhida, né, pela censura, né? Eu achava pela censura, porque nós, quando íamos assistir algum filme, que seja no cinema em casa ou qualquer coisa, você lembra daquele papel da Polícia Federal? Pá, censura. Lembro. Censura. Atenção, senhores pais. O programa a seguir não é para mais de 10 anos. Falava assim. Os pais falavam assim: vai para dentro, porque a gente tinha medo. O pessoal tinha medo da polícia, né? Quer ver? Passa um slide aí. Você falou medo da polícia? Não, deixa eu ver. Mais um, depois nós vamos voltar aí. Aqui é a veraneio da polícia aí embaixo. Que quando a gente via, eu recebi uma mensagem essa semana muito engraçada, que aí, o cara falando que aí cabia 30 presos, lógico que não, né? Isso aí não passava de 100 por hora, porque cabia 30 presos, só de virar a esquina, a alma da gente já sair dentro do corpo. Mas era, só porque a polícia era respeitada e tal, né? E aí, não era respeito, não, era medo. Boa. Mas era medo, né? Mas é uma saudade boa, gente. Aí, de novo, você vê a nostalgia, talvez, do meu pai me contava, era esse bondinho que tinha aqui em BH. Aqui o bondinho de BH, né? Não sei se é o de Santa Teresa, enfim. Aí, do lado, você vê a nossa antiga rodoviária, que era na Praça da Estação, né? Aí, esses ônibus dos anos 80, os vermelhinhos, que ia para Santa Luzia, eu repetir a mesma foto ali, entendeu? Aí você vai vendo que a locadora, as coisas, mas... Locadora de vídeo. Isso aqui já é mais recente, né? Anos 80, mas... anos 90, né? Gente, essa lanceira. A lanceira de plástico. Isso dá controvérsia, porque eu tinha uma de plástico, lanceira de plástico. Acabou. Meu não era rosa, não. Tá? Mas aqui... O amigo riquinho já tinha aquela que era de loninha, com zíper, não sei o quê. Sempre era assim. Material escolar, né? Os estojos de madeira, com aquela borracha que riscava. Que mais rasgava o papel do que apagava, né? Aqueles lápis, o cara tinha todas as cores, você tinha aquele com 6 cores e acabou. Mas nem por isso ninguém morreu. Né? Ninguém morreu por isso. Não que eu saiba. É que eu falei nas ruas, olha os carros que ficavam parados nas ruas e tal. E agora, olha lá, a escola lá nos anos 80, os cabelos, os mullets, aqueles cabelos, né? E aí nós vemos aí, anos 80, agora em 90, tô virando charme. Quem tiver oportunidade, gente, vá. Eu nem sei
Esse convite é um convite pretérito, tá, gente? Você vê que o número do telefone nem... Isso aí não existe. Mas olha lá, ainda faz propaganda lá com crush, não é crush. Na nossa época era crush, o refrigerante, né? Lembra, né? Então, assim, pô, é coisa boa que vai ficando, né, gente? É muito bom, né? Lembrança, nós estamos falando de lembrança. Aí, Lembranças, nostalgia. você vê que a gente vai e vem, porque a nossa memória é randômica mesmo. Você não organiza por ordem de data, você organiza pela ordem que te traz mais prazer, né? Eu, aqui, rapidamente, pega lá o primeiro computador. Você falou do protagonismo das mulheres. Essas mulheres eram as programadoras, né? O ENIAC, tira o chapéu, porque elas eram programadoras de verdade. Programar aquilo ali sem teclado, sem, poxa vida, sem cartão, né? Elas eram fantásticas, né? Aí nós vamos ver ó, um pouco, lógico que isso não aconteceu na nossa época, né, Angélica? Mas o nosso amigo Apple surgiu. Sim, é o primeiro Apple aí, ó, de madeira. Né? O primeiro projetão dele. Caramba! Aí, depois veio o PC. Poxa, eu já trabalhei tanto com esses disquetes aí. Esse aqui eu peguei, ó. O pequenininho eu peguei, esse aqui. Esse aqui. Você me colocou agora. Não, demais. E outra, os mais espertos compravam um picotador de disco. Esse aqui, ó, de 8, eu não trabalhei com ele, não. Mas esse aqui, ó, o de 5 1/4. E esse aqui, o que a gente fazia? Comprava um picotador, parecia um cortador de unha, para ele poder usar dos dois lados. Tinha. Coisa de brasileiro, né? Nossa. Gente, o pessoal fazia qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Mas assim, Você esqueceu de falar da escolinha do professor Raimundo. Da década de 80. Gente, a escolinha do professor Raimundo. Eu acho que a escolinha ela vem desde a década de 50, 60, não sei. Desde o início da televisão, né? Mas na década de 80, 90, era maravilhoso, né? O professor Raimundo. E criou muitos personagens, né? O Canabravo, o Ners da Capitinga, vários, né? Eu gosto muito do Samuel Brownstein. Samuel Brownstein. Dizendo na nota que é prejuízo na bolsa, porque eu sou, estou confessando aqui que eu sou um pão duro. Mas aqui, aí vem, a gente está falando aqui, né? Eu acho que uma grande homenagem nossa também ao nosso amigo, né? O professor Raimundo, que era o Chico Anísio. Né? Chico Anísio, para mim, Chico Anísio e Jô Soares estão em outro patamar. O Jô também, eu adorava o programa do Jô. Eu adorava. Tinha um que ele fazia o papel de era com Paulo Silvino, que era um jornal para pessoas mais ou menos surdas. Aí ele falava assim: vai dormir! Vai, Daninha! Dormir! Acabou! Eu lembro dele. Ele tinha na época, olha que é muito antigo. Ele e o Paulo Silvino, eles faziam a Rádio Cruzeiro. A Rádio Cruzeiro. Casa da Moeda. E o Paulo Silvino era um cuco. Aí tá lá, a Rádio Cruzeiro fala na hora certa, aí ele chegava lá e falava: tá na hora de você guardar seu dinheiro, porque não sei o que. Aí pai, ele apanhava. Era muito engraçado. Também o YouTube tá rico disso daí. Nessas horas o YouTube é muito legal ser explorado. Né? Mas o Jô Soares recebeu uma homenagem muito legal do Carioca, que ele fez o Jô Suado. O Carioca muito bem, parou porque ele morreu, né? Mas é muito legal. Precisa ver ele imitando o Jô Soares, né? Fantástico, fantástico. Muito legal. Vai outra dica aí. Gente, o YouTube tá virando um repositório de cultura do passado. Gente, eu acho que o YouTube, é por isso que eu trouxe o Cá Entre Nós para o YouTube, porque eu sou uma consumidora do YouTube, eu aprendo, eu estudo no YouTube, sabe? Você tem um repositório de cultura e você tem um repositório de aprendizado, você tem, sabe, uma fonte inesgotável. Se você quiser saber aprender, você consegue aprender. Tem diversão lá, você vai encontrar um curso de alemão. Curso de inglês, eu estudei muito inglês. Eu estudei cálculo com o YouTube. Eu estudei mecânica quântica com o YouTube. É muito bom.
É um grande repositório de dados, né? Obrigada, YouTube. Valeu, coração. Ó, gratidão. Não, eu fazendo errado. Gratidão, YouTube. Olha aqui. Né? Mas aqui, Angélica, mas o YouTube, né? Ele não existisse se não tivesse aí, se a computação não tivesse aprimorado. Se não tivesse isso que você está mostrando aí, né? Essa evolução toda aí. Olha o Windows. Surgido, né? E igual a tecnologia não tivesse propiciado. Se tivesse com um link discado aqui, nós não estaríamos. Não. Olha aqui, essa telinha aqui embaixo com o Mine. É o Mina, né? Eu baixei para o meu celular, tem um aplicativo. Eu baixei esse, adoro brincar com esse negócio. O pessoal, quando começou os computadores, tinha jogos que vinham pré-instalados, né? Aí o pessoal jogava Paciência e Campo Minado. É isso, o nome desse jogo é Campo Minado. E Campo Minado. Sim. Não, e aí você veja o Netscape, né? No início, nós pegamos o Windows, pegamos o DOS, ponto. Né? Mas vamos falar aqui da internet antes. Teve aí a ARPANET antes, que foi o contexto militar e das universidades americanas e tal. Chegou aqui no Brasil, eu tinha colega de trabalho que eles cobravam por minuto de acesso do provedor. Puxa. O cara estava usando a conta da empresa no final de semana, por causa de telefone que a gente pagava um pulso só. E ficava direto, eu não sei como, naqueles sites com Netscape, que você está vendo aí embaixo, feio pra caramba, né? Uma resolução ruim, o cara ficava o final de semana inteiro lá no MSN, no ICQ. Que coisa sem graça hoje em dia, né? Mas tinha. Como é que era o nome? Era Sala de Bate-Papo, eu lembro. Tinha. Tem umas redes interessantes lá de Portugal, né? A Sapo, né? Sistema Portugal Online. Tinha uma sala de bate-papo lá muito engraçada. É legal, assim, até hoje é interessante, e vai aí uma dica, entre em salas de outros países que falam português. Pratique, vais ver que não falas português nada depois. Vais ver, não falas português. Não falas português, ô gajo. Falas outro gajo. Então, bem. Aí é o seguinte, nós vemos aí, né? Poxa, eu estava com o nome dele aqui, assim, né? Para falar, a idade vai chegando. Mas é 89, né? Que a internet, como nós a conhecemos, tomou forma. Que no Brasil foi por volta de 94, 95 que começou a se popularizar. Né? Eu peguei isso daí, né? No monitor aquele monitor gigante. Gigante, de tubo. Não, gente, era tão maluco que você comprava capa de plástico. E aí, quando você terminava de usar o seu computador, porque era um bem, sabe? Eu acho que você tinha até que declarar no imposto de renda. Era caro, era um bem tão precioso que você colocava a capa no monitor, colocava a capinha no teclado, colocava a capinha na CPU, não era? Tudo na empresa tem que fazer isso. E eu vou te falar, não, um PC desse aí horrível aí era o quê? $3.000. Hoje, R$15.000. Né? Então, melhorou muito. Melhorou demais. Né? Tem, poxa vida, uma pena, me desculpe, eu esqueci o nome do nosso amigo que trouxe a internet assim, que idealizou a internet como ela é hoje, né? Através dos protocolos de navegação, www, HTTP, HTTPS, mas também a evolução da microinformática, que quando o computador foi para casa, é que a coisa tomou corpo. Né? O 286, o 386 e o 486. 286. Então vamos lá, né? Vamos falar. Poxa vida, uma vez eu fui comprar um Pentium. Um Pentium! Que aí eu comprei do cara de Pentium 75 MHz. Aí, todo feliz, porque na hora de entregar ele não tinha, ele me entregou de 90. Cheguei para o meu diretor, na época, nós pagamos 75, recebemos tudo de 90. Ele, muito bem, entendeu? Tinha os 486SX de 25, que era um horror. Monitor preto e branco, quando o Windows 95 ou 3.11 começava a carregar, a nuvem que ele coloca ali parecia que ia chover. Tudo cinza, monitor preto e branco, mas isso que lançou base para o que nós temos hoje.
né? E a impressora era matricial. Ó, eu coloquei aqui aquelas coloridas, tinha as LX300 que ela era o seguinte, a fita de nylon, né? Aí ele imprimia as cores, ele passava o cabeçote, aí a fita subia, aí ele descia, ele ia combinando as cores, né? Era um negócio incrível. Não, mas essa fita, essa impressora colorida era o Concurso. Assim. Não, isso era só para quem tinha, ou era só para corporação. Na casa das pobres pessoas mortais, né? Você tinha, se você tivesse muito recurso, você tinha aquela jato de tinta. Muito. Né? Não, mas a jato de tinta veio depois dessa matricial. A matricial colorida vamos lá, foi o requinte nas matriciais quando começou a sair essas jatos de tinta, mas teve a de jato de cera. Assim, foi uma aventura até chegar no que nós temos aí hoje. A laser vai e faz tudo colorido, tudo bonitinho, né? Mas era muito interessante. E a barulhada. E acessível, né? Tinha sala de impressora, espuma, tudo. Com proteção acústica, porque o ruído era muito alto. E ela era muito rápida. O carrinho, aquilo dançava, aquela mesinha parecia que ia voar. Mas tinha que imprimir razão. E era tudo tão glamuroso, né? Todo mundo ficava, né? Você emitia um relatório todo impresso, colorido. Pois é, agora... Não, as coloridas eram até lentas. Eu estou falando das grandes, aquelas 132 colunas que imprimiam aquela folha zebrada. Aquilo parecia que ela ia fugir, cara. Entendeu? Eu trabalhei em mineração há muito tempo, quando o pó de minério emperrava esse carrinho. Era ridículo passar por isso. E era bom demais, né? Época boa, fantástico. Era fantástico. Boa, Angélica. Angélica, nós pulamos um slide. Vamos voltar. Tem um assunto. Vamos lá, vamos nele lá. Foi antes, vamos voltar. Antes. Eu tô indo para frente. Vai, passa. Falamos daí, falamos aqui. E queria só lançar um pouco um olhar nisso daqui, que a gente nós vamos nos estender. Esse assunto, ele é quase infinito. O nosso banco de dados é muito vasto, né? Mas é o seguinte, só fazer mesmo uma reflexão aqui. Lembrança, normalmente nostalgia, coisa que você guarda com carinho. Né? Eu comentei atrás, o que é nostalgia para o meu avô é que ele pescava na Pampulha, no Arrudas, tomava banho de cachoeira lá no Rio de Onça e tal. Né? Talvez essa, estou sintetizando aqui. O que é que eles guardam com carinho? Meus pais estão ali nos boomers. Boomers? Os boomers são nossos pais, pessoal, né? E o pessoal X aí que 65 para frente. Nós somos os X. Os X. O pessoal fica falando aí do X-Men. Aqui, ó, X-Girl. Dos X-Foda. Mas só fazer um comentário, gente. X-Grandma, né? Não, mas vou fazer um comentário, e aí eu acho que quem não é da geração X, não é a intenção de criar um contexto de crítica. Como? Imagine numa empresa trabalhando uma pessoa, vamos lá, eu tenho 55 anos. 55, aí tem um cara lá os boomers já se aposentaram, ou estão lá, são os donos, né? Aí eu trabalhando com um cara, com um X, com um Y, com um Z, eu procuro transitar bem nesse mundo. Trabalho com TI, o mundo é do jovem. Mas as empresas vão sentir muita falta dessa geração. Porque eu vejo nas outras gerações, e aí de uma forma decrescente, tá? Né?
crescente, perdão, uma ansiedade muito grande pela rapidez. O X aí, ele o Y, né? O Y, ele ainda batalha na empresa, almeja um cargo e tal, mas dali para lá o cara quer em 2 anos, 3 anos ser gerente. Ele não vai ter essa paciência que nós tivemos, Angélica, de sentar no computador e digitar. Até vir um leitor de barra e melhorar e tal. E cada vez eles querem esperar menos pela promoção, menos pelo resultado, né? Então, a questão de ansiedade e tal, nós temos que tomar muito cuidado. Nós estamos falando aqui de uma forma muito light de lembranças e tal, para que, assim, aí vai a dica, né? Cuidem bem, vivam bem, para terem lembranças boas. Não fica lembrando só do estresse na empresa, do chefe, do resultado, do balanço, da hora, do compromisso, da internet, da rede social. Deixa a rede social de lado, vai curtir um pouco seu filho, né? E esse é um detalhe, tá? Nós estamos vendo esse pessoal desse jeito aí, né? Sai o celular na mão, então, até a hora que eles tiverem que levar um leite para casa. Aí eles vão ver. Então, como nós já somos essa turma aí, nós, sabe, Angélica, eu acho que é isso que fica aí. Pessoal, vivam bem. Eu estou preocupado com esses que estão chegando agora, com os betas. Sabe por quê? Quando eu estava fazendo mestrado, eu li um artigo lá do Fórum Econômico Mundial, de 2016 ou 2017, que falava o seguinte, que, vou te falar que o percentual eu não lembro, com exatidão, mas tipo assim, as crianças que estavam nascendo ali, tipo 50%, para não errar muito, eles iam trabalhar em profissões que não existem ainda. E aí, nós falamos de profissões que deixaram de existir na nossa geração. Engenheiro de voo. O cara era caríssimo. E hoje a inteligência artificial está vindo aí com tudo, né? Um chip. O que ele sabe está num chip. O chip tem mais informações de horas de voo do que qualquer engenheiro de voo. Então, vai. Então, fica esse comentário. Procurem viver bem, curtam seus filhos, vivam o dia a dia dos filhos e procurem ter boas lembranças, né? Nós só guardamos aquilo que é bom, então tenham que guardar, tenham que contar, né? Aquele negócio, se preparem para a próxima fase. Essa semana eu saí. Vamos lá, faça aquele slide, Angélica. Gente, isso é uma provocação. É um pouco o nosso papel que nós estamos aí, é isso daí. Aqui, né? Vocês já têm um concorrente do seu lado. Aqui, esse aqui é um, né? Mas só que esse aqui concorre com a sua vida. Mas aqueles 3 carinhas que estão do lado, né, do ser humano ali, eles estão concorrendo pesadamente. Aí entra uma discussão, sabe, Angélica? Que aí, nós estamos falando de nostalgia, mas vamos falar de futurologia. Esse é outro papo, né? Vamos dar uma espiadinha no futuro, né? Aquela espiadinha no futuro, né? O que vem por aí? Não permitam que isso aconteça, porque essas máquinas não têm isso que nós temos aqui. Um papo para uma história para contar. Né? Como seria um podcast entre 2 máquinas? Vamos fazer um teste. 0100110011000110011100. Binário, né? If then else. Mas já tem, eu acho que esse é um assunto legal para abordar mais à frente. Eles fizeram testes com isso, de colocar inteligência artificial, conversando com a inteligência artificial. O resultado não é muito legal, não. Ai. Porque eles criaram códigos que o ser humano não consegue entender. Questões simples como negociar uma bolinha. Eles desligaram. Né? Eu estava vendo um vídeo no YouTube, falando, até tem o nome da corporação no Japão, que a inteligência artificial mudou seu próprio código para não ser desligado. Né? E a gente temos que tomar muito cuidado. É uma invenção fantástica, inquestionável, mas nós somos seres humanos, nós temos que pensar. Não adianta eu também delegar tudo para a máquina. Se tiver só máquina, daqui a pouco não vai ter ninguém para comprar nada, então não vai fazer sentido eu ter máquinas automatizar e as pessoas. O que eu costumo dizer é o seguinte: não adianta automatizar tudo, as pessoas têm que ter emprego para ter dinheiro para gerar economia.
para comprar o que você vai produzir. Para comprar o que você vai produzir. Exatamente. Então, assim, gente, nós não podemos deixar de ser humanos, de termos nostalgia, né? De termos... De ter saudade, de sonhar com o futuro. De numa hora querer chorar, outra hora querer sorrir. Ser humano. Viver plenamente. Viver plenamente. Então, eu acho que fica a dica, né, Angélica, para as outras gerações. Nós ainda vivemos plenamente. Eu acho que nós temos um aprendizado, né, vindo lá de trás, porque nós tivemos bons momentos e queremos que os próximos sejam também tão bons quanto. Então, cabe a quem está chegando plantar bons momentos, para que sempre você queira bons momentos, né? Ninguém quer. Eu tive um dia ruim ontem, eu vou ter outro dia ruim hoje, porque eu quero. Não, eu tive um dia ruim ontem, até ter um dia bom hoje, né? Tive um dia bom ontem, vai ser melhor ainda hoje. Uma coisa que eu falo para as pessoas do fundo do coração espera passar, né? Estão ouvindo aí, Estão ouvindo? Na minha época era pamonha. Hoje pamonhas. Me desculpe, não é uma crítica, é um comentário. Passa o cara, bateu a bundinha no chão, batendo a bundinha no chão e vai embora. É isso, as músicas são. O que eu falo é o seguinte: eu aprendi a desejar um dia feliz. Não é aquela coisa automática. Bom dia. Não, um dia feliz para você. Uma semana feliz. É diferente. É porque, assim, mais uma vez, é especial para você. Um dia feliz. Você ressignificou o bom dia. Porque todo mundo fala bom dia. Fala assim, um dia feliz para você. Então, que seu dia seja feliz. Porra, que legal. É diferente um bom dia. Pô, por que é um bom dia, hein? Não sei. Aí eu automatismo já, né? Mas fica aí a dica, né? Para quem está chegando. Então, vou abranger isso mais. É uma vida feliz para todo mundo. Uma vida feliz para todo mundo. Vida feliz. Leve, tranquila e plena. E plena, completa, abrangente. Isso. Né? Então, envolva-se com aquilo que você gosta. Né? Igual, por exemplo, você vai ver que no meu slide ele não tem futebol. Me desculpe, eu não gosto de futebol. Eu me envolvo com o carro antigo, porque eu gosto de carro antigo, gosto de música e tal. Eu me envolvo com isso. Entendeu? Gosto de ficar aqui com meus netos e tal, meus cachorros, né? E é isso. O Robson e o Nick. O Robson tá aqui dormindo ali. O Robson ele me deu paz, olha que bom. Mas, senão eu estaria na rua lá no meu carro, vou dar uma volta, vou relembrar os bons tempos, entendeu? Olha que legal. As pessoas gostam tanto, Angélica, que você para com o carro, todo mundo, nossa, que legal, você vê. É porque todo mundo tem uma lembrança. Alguém na família já teve uma Kombi, uma Rural, um Opala, uma Vemag, não sei o que, vai te contar a história. Né? Outro dia eu estava num encontro de carro, eu conheci um cara, o meu carro foi o último carro do avô dele. Olha que interessante. 84. Aí ele chorou, olha, esse carro, hoje ele está escrevendo outra história. Né? Dá para você ver como é que é legal. Os carros, fala assim, não são pessoas, não são entidades, né? Mas eles carregam uma história também. Carregam energia, né? É uma história. Carrega história. E... Né? É como ter um Atari, ou como ter um Quixote, é como ter um vinil, né? Sei lá, João Penca e seus biquinhos. Uma câmera VHS, eu tenho uma câmera VHS e tal, eu sei que ver como é que eu vou ligar. Entendeu? É como ter, sei lá, um vinil o Traje a Rigor. Da Blitz ali, ó. Ou como assistir um filme do Jerry Lewis, ou como... Tudo traz isso. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, né? Construam a sua nostalgia. Sim. Essa geração que está chegando, do que vocês vão ter saudade? Exatamente. Construam nostalgias momentos felizes. Maravilhosas. Isso. Construam nostalgias que você se orgulhe, né? Que você se vanglorie. Na minha... É tão bom você virar e falar assim, mas na minha época, isso te dá um certo status, né? Você fala assim, na minha época, eu dançava no estúdio 94 no Barreiro. Olha que interessante. Tinha lá 3 Lobos lá na Raja.
e tal. Muita gente morria naquela Ponteio, a cidade acabava na Ponteio, né? Era até, digamos, lá nos Seis Pistas, né? Lá nos Seis Pistas, o pessoal fazia. O pessoal ia andava para a de carro, cidade. né? Lá na Rádio Cidade, tinha lá pipoca. Mas construam lembranças preciosas. Isso. De vez em quando, uma coisa que eu acho interessante, que às vezes eu estou indo para o trabalho, nós não temos o hábito de olhar para cima. Olha um pouquinho para cima, olha a arquitetura de Belo Horizonte, como que é diferente, foi construída lá atrás. Ali na Praça 7, aquele edifício que está o UAI, o edifício... A Caiaca. Até aquele edifício Dona Júlia Nunes Guerra, que está fora de contexto, mas ele já já traz uma história. Aí você olha... O Cefete. Como é? Porque eles esconderam isso em placas, né? Você olha para cima e só vê placa. Mas faça isso. Você fala, caramba, eu já reparei, é legal. Olha, que diferente, né? Ninguém olha um pouquinho, lança um olhar um pouco mais calmo e construtor, né? Da sua história. Depois você vai ter história para contar para o seu filho, para o seu neto, para você mesmo, e vai ter a convicção de que viveu um bom momento, né? E viver de um passado que te tragam boas emoções, né? Porque são boas emoções que giram, que formam essa vibração bacana, né? Para você poder contar, para você poder lembrar, se emocionar novamente e construir um futuro melhor. Angélica, a gente tem que se destacar um pouco da multidão. Só porque nós temos um momento de isso aqui, é todo. A humanidade, a cada 3 anos, acho que a cada 2 anos e meio, 3 anos, tem gerado 90% dos dados que tinham ali a mais. Então, isso não é conteúdo, não. Então, assim, aí fica a dica. Conteúdo. Não é eu saber que o percentual não é isso, é esse lado frio, não. Tá bom, tudo que você faz produz dados, e daí? Então tá, para isso aí deixa a inteligência artificial. A inteligência natural, ela tem que ser para isso. Olha, eu produzo dado, eu vou usar isso, eu vou depender disso, né? Então tá aí, parabéns aí para os legisladores que proibiram o celular na escola. Isso aí vai ser muito legal. Vão brincar de queimada, vão conversar, vão brigar, mas vão se relacionar. Então uma palavra-chave é relacionamento. Lá atrás o relacionamento era forte. Hoje eu vejo a pessoa tem, quantos amigos você tem? Eu tenho 500, 900, tenho 5.000. Você não conhece? Sei não. Nós conhecemos 10 e conhecemos todo mundo. Entendeu? Era isso. Aí que fica a dica. É isso aí, Luiz. Luiz, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Adorei o nosso papo, nostalgia. Obrigado. Eu que adorei, viu, Angélica? Adorei mesmo. Pessoal, comenta aí, completa a lista aí, eu acho que é legal e dá uma ideia do que a gente podia, de repente, buscar, né? Vamos falar da Pampulha, vamos ver. Né? Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like. Eu acho que é isso aí. Para a gente fazer uma corrente de troca disso daí, né? Troca de experiências. Gostaria também, acho muito legal isso aí, de ouvir. É isso aí. Né? Mas olha, pessoal, muito obrigado, Angélica, muito obrigado mesmo, tá? Eu peço desculpas pro sol. Deixa o sol entrar, deixa o sol. Mas tá ótimo. Pessoal, um forte abraço para vocês. Uma semana feliz para vocês. Uma vida feliz para todo mundo. Isso, e fiquem com Deus. Vamos criar nostalgias maravilhosas. Vamos em frente, é isso aí. Olha aí, acabamos de criar mais uma. Um forte abraço para você, gente. Obrigada, Luiz. Fica com Deus. Amém, você também. Tudo de bom, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau.